Boa noite, igreja. A paz. Como é que vocês estão? Espero que essa noite esteja sendo maravilhosa, com tudo que nós já ouvimos, com os louvores, com tudo que já foi ministrado na sua vida. Espero que o Senhor continue falando poderosamente com você. Eu separei um texto da palavra do Senhor que eu gosto muito. Para falar a verdade, é um livro que eu gosto muito, né? Mas essa parte em especial sempre fala comigo. Só que é um texto muito longo, que eu teria que ler Juízes, o capítulo 7 todo. Então vou ler só um trechinho para a gente começar a nossa conversa, que está lá em Juízes, capítulo 7, verso 7. Diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Como eu disse, o ideal é que a gente lesse, né, esse capítulo todo, mas eu vou tentar resumir essa história no decorrer da palavra. Mas eu creio que, em nome de Jesus, vocês vão estar lendo em casa assim que possível, né? O livro de Juízes reflete uma época interessante na história da revelação de Deus. É importante que a gente entenda como é que aquele povo estava vivendo. Josué havia morrido, ou seja, o servo de Moisés, aquele que foi seu sucessor e que foi escolhido por Deus para livrar o povo dele na conquista da Terra Santa, já não estava entre o povo. E como quase sempre na história de Israel, o povo havia se perdido no pecado mais comum daquela época, a idolatria. E toda vez que o povo caía, Deus levantava um juiz, um libertador, um homem ou uma mulher que traria a revelação e a vontade de Deus, e com isso a restauração e a comunhão daquele povo com Deus. E com Gideão não foi diferente. Estava ele quietinho em seu canto na cidade, trabalhando escondido dos midianitas, para que não roubassem seu trigo. E eis que surge um anjo do Senhor e fala para ele mais ou menos assim: O Senhor é com você, guerreiro corajoso. Amados, eu não sei vocês, mas imagina o susto. Quem já foi uma criança bagunceira sabe como é fazer besteira escondido. Eu sempre fui quietinho, assim, mas os outros pastores dessa igreja com certeza não. Mas o coração vai a 1000 por hora. O cara estava escondido, usando uma prensa de uvas para debulhar o milho. Ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, com os instrumentos errados. Quantos de nós, às vezes, cheios de boas intenções, somos pegos em situações assim? Pragmáticos em tudo, inclusive na pregação do Evangelho. O importante é o resultado alcançado. Cheios de nós mesmos, pois estamos fazendo do nosso jeito e aparentemente tudo está funcionando. O Evangelho não é pragmático. Ele é simples, ele é prático. Como Paulo lá em Atenas, em Atos capítulo 17, o Evangelho que encontra a oportunidade de pregar Jesus nas coisas simples do dia a dia, mas é responsável, sem subterfúgios, para facilitar sua pregação. E um evangelho que não é adocicado. Afinal, você foi chamado para ser sal, né? Você não foi chamado para ser açúcar. Mas mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar. Seja no discipulado fraco que desemboca em crentes imaturos, covardes e egocêntricos, mas felizes, pois estão fazendo a obra de Deus, só que gerando frutos estéreis, até bonitos por fora, mas que não vão gerar outros frutos. Mas não creio que é culpa dos frutos, não. A culpa é da árvore. Mateus capítulo 7, do 17 ao 20, diz assim: Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mas pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Mas vamos voltar para falar de Gideão um pouquinho. Ele estava doido para terminar aquilo que ele estava fazendo, os inimigos não o acharem, e surge do nada um homem e diz: o Senhor é com você. Eu não sei vocês, mas o anjo ia ter que usar um eletrochoque para me reanimar do susto. Afinal, o coração não é lá essa coisa, já está meio baleado. Mas recuperado do susto, o que começou em Gideão foi algo que normalmente acontece com a gente. Igualzinho acontece comigo, acontece com você. Começamos numa fase de dizer assim: existem homens mais preparados do que eu. Existem pessoas mais prontas do que eu. Existem pregadores melhores, existem músicos melhores, existem administradores melhores. Existem homens que têm mais tempo do que eu. Assim como Gideão falou: eu sou o menor da minha casa e minha tribo é a menor das tribos. Desculpas, simples desculpas, para esconder a nossa falta de cuidado, às vezes com a palavra, que funciona muitas vezes simplesmente como uma bengala. E só duas pessoas usam bengalas: os doentes e os mentirosos. Assim como somente dois tipos de homens não obedecem quando Deus chama: os que não conhecem ou aqueles que fingem não conhecê-lo. Mas em nome de Jesus, isso acaba hoje. Porque Gideão precisou 2 dias e 2 provas sobrenaturais para saber que era Deus falando. Porque ele não confiava em um homem parado na sua frente falando que era Deus. E quantas provas mais você e eu vamos precisar, além dessa voz que fala ao nosso coração, dizendo que precisamos começar ou recomeçar um relacionamento com Deus, dizendo que hoje vai ser um dia diferente, que hoje realmente um milagre pode acontecer, um milagre muito maior do que o orvalho não molhar a lã, um milagre muito maior do que talvez aquele que você tanto almeja: a cura, a libertação, a conversão, a criação de algo dentro da sua casa que você achava que não tinha mais jeito. Mas talvez o maior milagre que você pode encontrar hoje é descobrir que o Deus Criador do todo o universo, o Deus Todo-Poderoso, pode e quer morar dentro do seu coração e falar contigo ainda hoje. $32.000 homens foram chamados por Gideão. Primeiro, Deus leva 22.000 que se diziam assustados ou com medo. Segundo, Deus leva 9.700 homens que beberam água de forma desatenta. Sobraram 300 mais Gideão. Então eu faço a pergunta a vocês: quem derrotou os midianitas? Deus? Não. Homens aos quais Deus usou. E lendo esse texto todo, eu quero tirar com vocês 3 rápidas conclusões. E a primeira delas é uma pergunta: sabem quem ficou? Ou sabem quem é usado por Deus para fazer a sua obra? O verso 5 e 6 do capítulo 7 de Juízes vai dizer que homens atentos, que conheciam quem eram e onde estavam. Mesmo com todo o exército de Gideão unido, os homens sabiam que estavam em minoria e que a batalha era iminente. Aqueles 300 sabiam que não deveriam desviar os seus olhares do inimigo nem por um instante, nem que fosse apenas para saciar algo da qual eles achavam que precisavam. Eles não poderiam tirar os olhos do alvo.
pois ao fazerem isso poderiam ser pegos de surpresa em um ataque e serem mortos antes mesmo de entrarem na guerra. Quantos de nós estamos agindo dessa maneira? Somos convocados, nós apresentamos para a guerra, mas ao estarmos reunidos relaxamos e achamos que podemos enfiar nossa cabeça na água, podemos ficar descuidados que estaremos seguros. Mas e agora? As igrejas estão fechadas, a saudade é grande, é claro, mas estamos longe uns dos outros. Seu pastor ou seu líder não está ao seu lado a todo momento para te dizer: mantenha a cabeça erguida, não afunde a cabeça. Como você tem reagido a isso? Entendam, por vezes nós apenas nos acostumamos a estar no nosso ambiente de igreja, apenas nos acostumamos a sermos não cuidados, mas sermos ninados por nossos pastores. Quem não gosta de ser ninado? Quem não gosta de ser bajulado? Quem não gosta de ser carregado no colo? Todos nós gostamos. Eu estaria sendo mentiroso se eu falasse para você que eu não gosto. Mas infelizmente isso nos deixa preguiçosos, nos deixa relaxados, nos deixa crentes que nenhum mal pode nos atingir, porque antes de me atingir, ele vai atingir o meu líder ou vai atingir o meu pastor. Então nós enfiamos nossa cabeça na água como se não tivéssemos preocupado que existe um exército muito grande que está doido para nos destruir. Como se o nosso líder fosse o único a ter que ficar atento a tudo que está acontecendo. E abrimos mão dessa responsabilidade. Gideão, Moisés, Pedro, Mateus, nenhum desses homens estava dentro de uma igreja quando foram chamados para ter um relacionamento com Deus. Só que esses homens tiveram oportunidade e não abriram mão dela. Fiquem vigilantes aonde quer que vocês estejam. Não percam o foco do seu chamado, não percam o foco do seu ministério, mas acima de tudo não percam o foco do evangelho que hoje cura, liberta, transforma e que tem que ser propagado em tempo e fora de tempo e em qualquer lugar. Homens e mulheres vigilantes. 1 Coríntios 16, verso 13 e 14 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor, ousadia, intrepidez, confiança. Mas aí você poderia me perguntar: mas pastor, e se eu sentir medo? Eu te responderia: não tenha medo de sentir medo. Mas fazer parte desse grupo não quer dizer que vocês não terão medo. Gideão teve medo. Juízes 7, do 9. O medo é o combustível da coragem. Ter medo não diminui a sua fé. O que você faz diante desse medo é que determina que tipo de cristão você é. Jesus não disse para sermos super-homens, super-heróis, mas para sermos vigilantes e sensatos. Conhecermos nossos verdadeiros inimigos. Conhecer seu inimigo é o caminho para a vitória. E talvez você não conheça pessoalmente, mas usando as palavras do apóstolo Paulo, você não vai para a guerra sem estar pronto. Você pode até estar com medo, pode estar temeroso contra entrar na guerra, mas a ordem é avançar. Então vistam a armadura, dispam-se do velho homem e se vistam da armadura de Deus e avancem. E esse texto de Efésios capítulo 6, ele é muito legal, porque ele merece uma leitura muito, muito devocional. Porque resistir ao dia mal, às vezes nós entendemos que seria resistir a um dia complicado. Talvez nesse tempo de pandemia você tenha perdido seu emprego. Talvez você veja as coisas acontecendo de uma maneira que você não esperava no início do ano. Talvez a situação financeira ou a situação de saúde sua ou de algum parente seu esteja prejudicada. Mas resistir ao dia mal, aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer exatamente nesse versículo, é algo muito maior do que isso.
É resistir àquele que pode transformar o seu dia em um dia ruim. É aquele que pode destruir ou quer destruir a sua vida. Ele não se resume a coisas do cotidiano, do meu dia a dia, do seu dia a dia. Não. Resistir ao dia mal é resistir ao dia do maligno. O dia que ele tira para te tirar do sério, digamos assim. É muito mais espiritual, é muito mais profundo do que coisas nossas do dia a dia. Dispam-se do velho homem. Dispam-se completamente do velho homem. E avancem. Vistam essa armadura. Vistam-se. Mateus capítulo 10 diz assim, verso 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. Vistam-se dessa armadura. Vistam-se completamente dessa armadura. E ela é espiritual. E como é que eu vou me vestir dessa armadura? Não tem outra forma a não ser com oração, a não ser com vida devocional, a não ser com busca. Nós não estamos mais no ambiente de igreja, não sei quanto tempo tem que a gente não se reúne mais. Está todo mundo agoniado para voltar. E hoje você talvez não tenha ainda o esteio da sua igreja, mas é sua responsabilidade, está ao seu alcance se revestir dessa armadura. Se dedique à palavra de Deus, se dedique à adoração, se dedique à oração. Talvez você seja desafinado como eu, mas no secreto do seu quarto você pode cantar assim, você pode adorar assim e fazer muito mais. Quando foi a última vez que você botou o seu joelho no chão, debruçado na sua cama e orou? Não só pelas coisas do seu dia a dia, mas para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te guarde, que o Senhor te revista, te coloque capacete, cinto, sandálias, escudo, espadas. Quando foi a última vez que você entregou a sua vida espiritual literalmente para Deus? Para que Ele te revestisse dessa armadura. Dispam-se do velho homem. No mesmo capítulo 10 de Mateus, diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele está te enviando. Sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Revistam-se. Revistam-se de toda a armadura. Quando Paulo escreve isso, ele tem em vista aqueles centuriões, né? Pelo menos é o que se entende desse versículo. Ele estava cercado de homens que estavam com essas armaduras, então era muito fácil para ele citar isso. E muito nítido a comparação que ele fazia. Se revistam dessa armadura. Clamem, lutem, peçam, reivindiquem. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado. A única coisa que você não pode fazer é ficar quieto. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos muito complicados. Você tem a chave para resistir ao dia mau. Por fim, não desprezem ninguém. Lembra dos 31.700 que não entraram na batalha? Juízes capítulo 7, verso 23 e 24, diz assim: os israelitas de Naphtali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas.
Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles, até Bet-Bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Homens e mulheres, muitas vezes desprezados, abandonados dentro das nossas igrejas, só esperam que homens como você toquem a buzina e comecem a movimentação. Homens e mulheres taxados como covardes, inúteis, difíceis, só precisam de homens e mulheres atentos e corajosos para que os convoquem para a batalha. Hoje aqui temos esses homens, tanto os que vão tocar a trombeta, como aqueles que estão esperando o momento certo de se juntar à guerra, e o momento é hoje. Você aí na sua casa, talvez seja a pessoa que está com a trombeta na mão, pronta para tocar e ativar toda a sua casa, toda a sua família, seus vizinhos, seus amigos, para que aqueles que se acham incapazes de pregar o Evangelho, aqueles que se acham incapazes de viver o Evangelho de maneira completa, percam o medo e vão de encontro a essa batalha. Ou talvez você esteja só esperando que alguém toque essa buzina, porque você se julgava medroso ou covarde. Estava só esperando que alguém fizesse a convocação, então a convocação está sendo feita agora. Se não tem ninguém ao seu lado tocando a buzina, agora ela está tocando. Levanta de onde você está. Sai de onde você está agora. É hora de atacar, é hora de avançar. Não é hora de recuar. Talvez você tenha recuado por muito tempo. Talvez você tenha recuado porque se achava covarde. Talvez você tenha recuado porque você estava desatento no primeiro momento. Mas agora você foi convocado novamente para entrar nessa batalha. Então avance. É hora. Você já foi revestido com essa armadura. Avance. Romanos capítulo 8, verso 29 ao 31 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já foi revestido com a armadura. A trombeta já tocou, o sinal já foi dado. Deus já está à frente. Eu já disse que quem vai vencer a batalha é você. Então é hora de partir para o ataque. Talvez a depressão tenha batido a sua porta nesse tempo de pandemia. Talvez o pânico. Talvez alguma outra doença psicológica tenha batido tão forte que você tenha até pensado em desistir. Talvez você já tenha pensado até em coisas muito piores. Mas a trombeta está tocando. O chamado para a guerra já foi dado. E ele disse que estaria com você até o fim dos tempos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Destinados a sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Esse é o plano original. E isso não mudou. Como eu disse antes, o medo não pode te parar. Creio que o amor lança fora todo medo. E quando ele ousar bater a sua porta, diga para eles, Hebreus 2, do verso 14 ao 15. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você é livre. E se você não se achava livre, hoje eu declaro você livre em nome de Jesus. E para isso, para alcançar essa liberdade, você só precisa abrir o seu coração. Você só precisa deixar que Ele entre e faça morada em você. Deixa que Ele comece a transformar de dentro para fora.
Deixe que Ele te ajude a vencer esses medos. Deixe que Ele te convença que a armadura está à sua disposição. Deixe que Ele te mostre que aquele que produz os dias maus não é maior do que aquele que é capaz de te dar a vida eterna e morreu na cruz por você. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu revisto agora todos os teus filhos, ó Pai. Eu revisto agora, Senhor, dos pés à cabeça, todos os teus filhos com a sua armadura, Senhor. Que eles do fundo do coração, Senhor, dispam-se do velho homem. Dispam-se de tudo aquilo que não os faz bem. Dispam-se de tudo aquilo que os afasta dos seus caminhos, ó Pai. E vai substituindo, Senhor, cada uma peça que precisa entrar a tua armadura no lugar, ó Pai. Começa colocando as sandálias, o cinturão, o peitoral, o capacete, Senhor. Agora coloca os escudos, coloca o escudo, Senhor, no braço do teu filho, Senhor. E coloca a espada na outra mão, Pai. Que ele ainda assim, de olhos fechados, ó Pai, tenha a coragem necessária para avançar e vencer todas as batalhas, ó Pai, que tem surgido à sua frente, Senhor. E se algum deles, ó Pai, nunca tomou uma atitude, nunca tomou a decisão de caminhar contigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles o recebam agora, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Digam assim: Espírito Santo, faz morada no meu coração, Pai. Espírito Santo, faz morada em mim. Eu renego agora tudo que eu tenha feito longe de Ti, Pai. E convoco o Espírito Santo a fazer morada no meu coração. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E te peço, se derrama sobre mim, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você nunca tinha feito essa oração, se você fez pela primeira vez, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, avisa a gente. Coloca aí nas mensagens do Facebook, coloca aí nas mensagens do YouTube, ou manda uma mensagem para a gente através do telefone que vai estar aparecendo aqui do acolhimento, que nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos atrás de você para te ajudar no que for possível. Se você é parente, amigo de alguém que acabou de fazer essa oração, também entre em contato com a gente. A gente vai te ajudar nesse discipulado. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada. E não esqueça, compartilha esse link com 10, 15 pessoas. Aciona lá o sininho para que as divulgações cheguem antes para você. Mais alguma coisa? Dê um like lá no YouTube também pra gente, tá? Você tem uma semana abençoada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tchau!